Fala rapaziada, seja bem-vindo para o vídeo de fechamento aqui de sexta-feira pelo clube. Na verdade, hoje é sábado, né? Eu tô fazendo esse vídeo no sábado, mas o vídeo é do fechamento de ontem, sexta-feira, dia de payroll, tá? Então, cara, muita coisa aconteceu. A gente fez algumas entradas interessantes e eu quero fazer você entender um pouquinho de por que a gente fez essas entradas, qual foi o racional por trás de cada uma. E eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo, fica até o final e vambora! Seguinte, primeiramente, eu sempre gosto de dar uma olhada nas marcações que eu tenho do Ibov no TradingView, tá? Essas marcações aqui, o que elas dizem pra mim? Tá? Deixa eu apagar isso aqui pra não confundir vocês. O que elas dizem pra mim? Deixa eu ver se eu consigo usar o point fix aqui sem bugar a tela. Ah, consigo. O que elas dizem pra mim? Elas dizem pra mim pontos importantes de inflexão do preço. Beleza? Então, o que eu quero dizer com pontos importantes de inflexão? Tem mais um aqui em cima que vocês não estão vendo, tá? Porque a tela tá travada agora. Pontos importantes de inflexão quer dizer que o preço encontrou algum suporte ou resistência naquela região, tá? Algum suporte ou resistência naquela região. Por que um está marcado de verde e outro de vermelho? Porque ele quer me dizer o seguinte: os pontos marcados em vermelho são pontos onde eu preciso ficar atento para venda. Pontos marcados em verde são pontos onde eu preciso ficar esperto para compra, tá? Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Quando o preço está perto, não precisa tocar, tá, pessoal? Entenda uma coisa, o mercado não é feito de linhas, ele é feito de regiões. O preço não precisa tocar necessariamente numa linha. Só o fato dele estar próximo já pode, ou não, chamar a liquidez para aquele ponto, tá? Então, é importante, eu sempre fico de olho nesses pontos, né? Se o preço está perto desses pontos, eu sempre espero que alguma coisa aconteça. E o que são essas coisas? Se ela é vermelha, eu espero que vendas aconteçam nos 5 minutos. Se ela é verde, eu espero que compras aconteçam nos 5 minutos. Então eu estou sempre procurando isso. Vai dar certo sempre? Não, vai ter uma hora que não vai dar certo porque vai romper. Vai ter uma hora que não vai dar certo porque essas regiões vão acabar rompendo, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu fiquei esperando uma compra aqui, ó, fiquei de xereca, né? Se eu fiquei esperando uma compra aqui, fiquei de xereca. Por quê? Porque o preço caiu, depois ele subiu, enfim. Então, não é sempre que vai dar certo, mas também não é sempre que a gente vai comprar porque está numa região verde. A gente vai observar para quê? Para entender que tipo de oportunidade a gente deve buscar naquele dia. Claro que isso tem que estar aliado a uma boa leitura de mercado, a uma boa leitura de barras, a uma boa leitura de modo geral, tá? Uma boa leitura do gráfico, do preço de modo geral. Então, vamos para o que interessa. Sexta-feira aqui, ó, dia de payroll que a gente teve ontem, hoje é sábado. O que eu estava lendo dessas barras aqui? O primeiro de tudo, a gente já estava muito perto dessa região verde, tá? Isso aqui você já consegue ver. E o mais importante, olha como o preço, vou botar amarelo, que amarelo é legal. Olha como o preço tem muita dificuldade de vencer esse rompimento aqui, ó, dessa barrinha aqui. Olha como a gente tem um fundo, né? Claramente a gente tem um fundo, por quê? Porque o preço joga para cima. Se o preço joga para cima, a última região é um fundo. A gente tem um fundo, essa barra vermelha enorme aqui tem dificuldade, já mostra uma sombra na tentativa de rompimento. A barra seguinte, que deveria... Ela é uma barra de venda bonita, tá? É uma barra de venda bonita, mas já mostra a dificuldade de vencer esse fundo, tá? E o que acontece a barra seguinte deveria ser uma barra de venda tão bonita quanto, né? Deveria ser uma barra... Pelo menos uma barra de venda, tá? Não é porque ela é vermelha que é de venda. Isso aqui é um doji. Isso aqui não é uma barra de nada, né? A barra de venda é uma barra que desloca o preço para baixo, né? Seja ela de que forma for. Aqui ele desloca para baixo, para cima e fecha mais ou menos neutro, né? Então não é uma barra de venda. Tenta romper esse fundo, falha. Tenta romper um fundo da própria barra e falha. E a barra seguinte é uma barra externa, né? Uma outside bar. Ela está fora, né? Ela cobre toda a barra anterior. E também tenta romper a mínima e falha. Ou seja, o que a gente está começando a ver nessa região verde? Opa, está entrando no fluxo de compra. Exatamente o que a gente acreditou que fosse acontecer quando o preço chegasse nessas regiões em verde aqui, tá? Então, o que a gente pretende aqui? A gente busca operações de compra, tá? Dito isso, vamos lá para o nosso gráfico. 5 minutos, tá? Ele abre exatamente nessa região aqui, tá? Eu não vou, cara, não vou falar sobre muita coisa aqui, porque... Cadê? Porque isso tem muito a ver com os estudos que a gente faz na sala, né? Então talvez você não entenda absolutamente nada do que tem aqui. Mas na sala ao vivo eu vou fazendo esses estudos. Deixa eu puxar minha câmera mais para baixo. Aqui. Na sala ao vivo eu vou fazendo esses estudos. A gente vai delimitando o mercado em canais, enfim, em suportes, em resistências, enfim. A gente tem toda uma dinâmica para fazer essa leitura, tá? Então, o que a gente tinha aqui? Um canal de baixa, né? Que esse canal foi rompido, né? Numa correção ABC, cara, todo
toda aquela coisinha que vocês estudam, mas não querem estudar de verdade, né? O canal faz uma correção em ABC, tá? E aí essa correção ABC, ela é exatamente 50% dessa perna de baixa, né? Enfim, ela para exatamente nessa região de 50% dessa perna de baixa, faz a correção ABC, a expectativa é que ela continue esse movimento, tá? Então, o que acaba acontecendo aqui, que a gente começa a perceber nos últimos dias, né? A primeira coisa, na minha visão, né? É que esse rompimento começa a ficar bem fraco, né? Esse rompimento aqui, ó, desse canal de alta, dessa correção ABC, o rompimento deveria dar uma acelerada, né? E você vê que os fundos... Deixa eu dar um zoom aqui só para ficar mais fácil. Aqui. Consegue perceber que os fundos, eles começam a ficar um pouco mais resistentes, né? Você não tem um rompimento efetivo, né? Inclusive aqui a gente tem um fundo duplo que deu um excelente trade no alvo, né? E novamente, ó, esse fundo duplo, ele já cria um fundo mais importante aqui, ó. E olha como o preço tem dificuldade de romper esse fundo, né? Olha ali, ó. Tem dificuldade, joga para cima, né? De repente ele afunda. E aí também lateraliza por bastante tempo. Então, aqui a gente começa a perceber uma falha da pressão de venda, né? O que foi bem diferente daqui, por exemplo, ó. Olha como o preço escorrega e desloca, né? A gente consegue perceber que as barras deslocam o preço bastante, né? O que não aconteceu aqui. O que não aconteceu aqui. Então, a gente começa a olhar, né, na quarta, quinta-feira, na terça, quarta e quinta, né, que é essa região aqui. Olha como o preço desloca rápido e já ele entra numa lateralidade. E logo ele entra numa lateralidade, tá? O que acontece? Isso aqui a gente chama de região de controle, tá? Eu gosto de marcar região de controle porque... Historicamente, a região de controle ela é um imã, tá? Então, sempre que o preço se afastar muito da região de controle, tende a voltar. Se afastou muito da região de controle, tende a voltar. O quanto é o muito? Até ele atingir um suporte ou uma resistência, tá? Geralmente acontece isso, tá? Ele vence essa região, atinge uma resistência e volta. Vence essa região de baixo, atinge um suporte e volta, tá? Essa linha verde aqui, você já deve ter percebido que o suporte é esse, tá? São esses últimos fundos que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Na quinta-feira, o preço rompe, olha que interessante, o preço rompe, né, ele sai dessa região de controle, rompe, volta, mas ele não tem força para retornar. Olha como ele deixa uma sequência de fundos aqui, ó. Olha como ele deixa uma sequência de fundos aqui, né, que inclusive a gente pode olhar isso aqui como um okoi, né, ombro, cabeça, ombro invertido, né. Ele deixa um ombro, olha aqui, ó, um ombro, uma cabeça que é mais alta, né, no caso mais baixa do que o ombro, e o outro ombro mais alto. Então a gente tem aqui uma configuração bem clássica de okoi, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, né? Olha aqui, ó. É perfeito? Não é perfeito. Mas você pode nem olhar para essa dinâmica do ombro, cabeça, ombro invertido em si, tá? Pode só olhar isso aqui como uma congestão onde fundos não foram rompidos também, tá? Não faz muita diferença. E aí o que acontece na sexta-feira, tá? O preço abre, né? Isso aqui já me liga um sinalzinho do tipo, olha... Caramba, olha esse spike aqui, ó. Eu gosto muito disso. Isso aqui a gente chama de spike. Tá? É o preço subindo com muita força. Isso é um spike. Também pode ser de venda, tá? Spike de compra, spike de venda. O spike, geralmente, ele antecede uma tendência. Tá? Quando eu olhei para essa força nessas barras, eu pensei, opa, o preço veio de um spike. Não tá voltando para a região de controle. Né? Cara, isso aqui tá me parecendo um rompimento confirmado, né? Então, no dia seguinte, quando a gente tem essa abertura aí, mais ou menos em linha, né? Não teve muito gap, né? Foi um gap de baixa, mas um gap muito baixo em relação ao que normalmente acontece no índice futuro. Cara, quando a gente teve esse gap, né? E esse preço com barras sobrepostas e tal, eu falei, isso aqui vai dar uma enrolada, né? Isso aqui é cenário total de lateralidade. Olha como as barras estão sobrepostas, né? O que é barra sobreposta? É uma barra meio que dentro da outra, né? Ela não sai muito, né, do contexto, né? Ela não sai muito, de repente ela volta, né? E aí tem uma barra de baixa, né? E tem mais uma barra de baixa que deixa um stack. Essas barras estão sobrepostas, ou seja, o preço ele vai se deslocando horizontalmente, tá? E não verticalmente, né? O preço não desloca para cima ou para baixo, ele vai se deslocando no tempo. Isso é um sinal bem claro de lateralidade, tá? O sinal bem claro de lateralidade também poderia ser visto pelas falhas de rompimento, né? O preço tenta romper a mínima da barra 1, falha, né? Você vê que, olha aqui, ó, essa é a mínima da barra 1, mínima do dia, mínima de sexta-feira. O preço tentou romper essa barra aqui, ó, já falhou, né? A barra 4 falha porque a 5 reverte. Aí o preço tenta romper a 5, falha para baixo, e tenta romper a 5 de volta, né? 6 falha para baixo, falha para cima, falha para baixo. Cenário de lateralidade, ou seja, no cenário de lateralidade você espera que as tentativas de rompimento falhem, sempre.
tá? Sempre não, 85% das vezes, o que é quase sempre. Então você consegue apostar contra os rompimentos, que foi exatamente o que a gente fez na barra 11. A barra 11 me parecia, né, uma tentativa de rompimento do fechamento aqui de sexta-feira, de quinta-feira, desculpa. E o que eu pensei, cara, eu vou vender o fechamento da barra, porque isso aqui eu tenho 85% de chance disso dar certo, porque eu não vou fazer. Se eu te falasse que existe um trade que você faz e que tem 85% de chance de você ganhar dinheiro, você faria? Com certeza. Pode stopar? Pode, claro, mas você tem que fazer, não tem jeito. Meu stop estava logo acima aqui dessa região pontilhada, que, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente já tinha marcado no gráfico como uma região importante de resistência, tá? Então, entrei vendido aqui, meu stop estava um pouquinho acima, 250 pontos, estava um pouquinho acima dessa região, com alvo na mínima da barra 11. Tá? Poderia botar o alvo aqui embaixo? Poderia, mas como a gente estava acima da média móvel, né, o preço não tinha conseguido vencer a média móvel, nem renovar muitos fundos, né, eu optei por exatamente a rejeição da própria barra, então meu stop estava abaixo da 11. Por quê? Porque também deve ter gente comprado no fechamento dessa 11 com stop abaixo da 11, né? Então o preço pode vir aqui embaixo, só buscar liquidez, ou seja, as ordens de venda que tem aqui para comprar novamente, né? Lembrando, se você está comprado aqui em cima e o seu stop aqui embaixo, isso aqui que tem é ordem de venda, tá? Isso aqui embaixo está cheio de ordem de venda, tá? Tá cheio de ordem de venda. E se o cara quiser, o cara for muito grande, né? Isso aqui já é um pensamento um pouco mais de fluxo. Se o cara é muito grande, ele quer comprar muito lote, né? E sem deslocar o preço, ele quer achar onde tem muita venda. Então ele vai forçar essas vendas para quê? Para ter contraparte da compra dele. Ele vai forçar essas vendas e vai comprar em cima. Tá? Vai estopar e aí ele já compra tudo em cima dessas vendas que ativaram. Tá? Então o preço joga para baixo enquanto ele compra. O preço vai absorvendo as compras dele. Tá? Isso aqui não faz nem tanto sentido vocês entenderem sobre isso agora, mas é só um tipo de racional do porquê minha saída estava embaixo da barra 11. Tá? Então, fiz essa venda aqui, né? E depois o preço, cara, dava para você fazer outras vendas, outras compras. Eu optei por esperar esse preço sair dessa região de congestão, tá? Cara, operar isso aqui é muito difícil, tá? Operar isso aqui é muito difícil. Não é coisa para iniciante, operar isso aqui é muito difícil. Eu esperei, né? Eu fiz essa operação que estava muito clara, estava muito bonita, estava muito na minha cara, mas foi só essa dentro dessa lateralidade. Depois eu não fiz mais nada. Teve aluno meu que fez, por exemplo, a compra do 26. Teve aluno meu que fez a compra da 20. Teve aluno meu que fez a venda aqui dessa região, tá? Então, enfim, existem muitas formas de você operar essa região, mas eu não recomendo para quem é iniciante, tá? E aí, de repente, o preço rompe, né? Rompe essa região de lateralidade, rompe essa região de congestão, começa a ganhar força, né? Como é que a gente percebe que o preço começa a ganhar força? E por que eu não fiz nada aqui? Por que eu não fiz nada aqui? Você consegue entender por que eu não fiz nada aqui? Por quê? Porque a gente ainda estava com tentativa de rompimento. Isso aqui poderia falhar, barra 4.5 poderia falhar. Por que você não vendeu a 4.5? Porque é muito tempo parado. É muito tempo acima da média móvel, tá? Se de repente tivesse uma barra para baixo, talvez eu fizesse a compra. Por quê? Porque eu já estava esperando compra. Baseado na leitura dessa região do Ibov, eu já estava esperando compra. Então não faria sentido. Eu tava esperando esse rompimento. Já era esperado esse rompimento. Então eu não faria a venda da barra 4.5 aqui necessariamente. O preço já está há muito tempo navegando acima da média de 20, acima da média de 200, enfim, não seria muito interessante a venda na 4.5. E a gente começa a notar o quê? Pressão e urgência, tá? Ou seja, gaps de barra. O que é gap de barra, Felipe? Tem que estudar. Tem uma aula minha no clube. Se você é meu aluno do clube, cara, tem aula sobre gap, sobre urgência e pressão lá dentro do clube, assiste, tá? Então a gente tem o primeiro gap de barra na 4.4, fechamento da 4.5, esse gap não é fechado, tá? Ele não fecha, isso já é um primeiro sinal de força. A barra 46 que deveria vir para fechar esse gap, fecha lá em cima, ativando o quê? Mais um gap de barra, agora em relação a 4.5 para 4.6. E aí esse gap não é fechado e a gente tem aí a possibilidade de estar entrando no mercado de alta. Por quê? Porque a gente começou a ver pressão e urgência, ou seja, as barras vão crescendo, tem algumas características, tá? Não vou entrar em todas elas aqui porque isso faz parte da aula de pressão e urgência. Mas tem algumas características na pressão e na urgência, que é o quê? As barras começam a ficar maiores, com menos sombras, gaps de barra começam a aparecer, o preço começa a se deslocar em sequência, enfim. Tá? Isso tudo fez eu acreditar que a gente já estava numa tendência. Dentro de tendência, eu busco operações inteligentes, eu busco operações de compra em correções. Então aqui a gente tem uma H1 perfeita na barra 51. A barra 50 também poderia ser uma H1, mas eu acho que ela não ativou, né? Deixa eu ver a máxima da 51. 150.
e da barra 50... Qual é a máxima? 145. 5 ticks não é o suficiente, né? 5 ticks não, desculpa, 5 pontos. 1 tick não é o suficiente. Eu costumo deixar 2 ticks acima da barra, né? 1 tick é muito pouco. Então ativaria, né? Aqui no meu caso, ativou na 52. Tá? A 52 fez a compra da H1 da 51. Vou até colocar aqui, escrever aqui H1 para vocês não se perderem. Tá? H1. Vou colocar um pouquinho maior essa fonte aqui. Opa. Tá, aqui H1 na 51, tá? Foi ativada na 52, alvo 2 para 1 aqui. Por que 2 para 1? Cara, porque aqui eu tava confortável com esse alvo 2 para 1, tá? Não precisava ser mais do que isso. A gente acabou saindo aqui com 260 pontos nessa operação, tá? E aí, cara, o preço continuou com mais pressão, com mais gaps de barra que não eram fechados. O preço realmente aqui, a gente realmente estava numa tendência muito forte. Tá? E tendência muito forte, cara, você busca compras por qualquer motivo. A nossa segunda compra, você antes precisa dar uma olhada nisso aqui. Isso é um canal de baixa, tá? Eu jamais faria uma compra nessa região desse canal de baixa. Mas a gente tava numa tendência muito forte, uma pressão muito forte. Então eu quis fazer mais uma compra de H1, tá? E também porque a gente tinha o primeiro alvo do espelhamento dessa perna, tá? Primeiro alvo de Fibo do espelhamento dessa perna aqui. A gente tinha essa perna aqui espelhada ela para cima, né, você teria o primeiro alvo exatamente nessa região, tá? Eu vou fazer aqui o alvo, de Fibo para vocês verem. E coincidentemente, olha aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, que ele sai um pouquinho aqui. Ó, olha onde está o alvo, exatamente aqui, o primeiro alvo, tá? O segundo alvo 100% tá aqui em cima, tá? Então, e coincidentemente, esse primeiro alvo era o terceiro alvo do espelhamento dessa perna aqui. Tem gente que gosta de pegar pernas menores, porque os alvos ficam menores e ficam mais atingíveis, né? Então essa perna aqui a gente pode fazer também o espelhamento dela, vocês vão ver exatamente onde ele vai dar, né? Pega a mínima da barra 88, pega a máxima aqui dessa barrinha, deixa eu só consertar que não tá na mínima, aí. Olha lá, os alvos coincidem, né? Os alvos coincidem, olha aqui, ó. Os alvos coincidem, tá? Então quando eu fiz a compra, desculpa, tirar aqui, já posso apagar. Quando eu fiz a compra dessa outra H1 aqui em cima, ó, na barra 64, né, ela, cadê? Aqui, ela ativa na barra 64, aqui. Ela é a barra 63, H2, desculpa, H1, mais uma H1, tá? Ela é a barra 63, mas ela só ativa na 64, tá? 64 ativa, e o meu alvo era exatamente essa região aqui. Cara, era um rompimento esperado? Não, não era um rompimento esperado. Aqui eu não poderia esperar, tecnicamente falando, eu não poderia esperar um rompimento de um canal de baixa, numa tendência de baixa, tá errado. Mas eu estava contando não com o rompimento, mas que a força, a progressão continuasse, porque o mercado não estava dando nenhum sinal de venda. Olha como dentro dessas barras aqui, ó, da barra 42 à barra 63, praticamente não teve venda. Tipo, praticamente você não vê venda aqui. Você vê uma barrinha michuruca de venda ali, 2 no máximo. E não tem mais venda. Se você for levar em conta o aspecto técnico, a gente tem uma barra de venda, que é a barra 61. Tá? A barra 59 não é, e a barra 62 não é. A barra 50 não é, e a 51 não é barra de venda. Tá? A barra de venda ela precisa ter um corpo que seja pelo menos 50% do tamanho da sombra, ou mais, né? Então, aqui todas as sombras são maiores do que o corpo. Né? Só a barra 61 é uma barra de venda. Então, de cacete, de todas essas barras aqui, ó, a gente tem, vamos lá, a gente tem, até a hora que eu fiz a compra, né? A gente tinha 22 barras com uma barra só de venda. Por que eu não vou acreditar nesse rompimento? Por que eu não vou acreditar na busca dos alvos de Fibo? Enfim, fiz a compra dessa H1, né, barra 63, ativando na 64. E o meu alvo era exatamente o fechamento desse, o atingimento desse alvo de Fibo aqui, tá? Desses espelhamentos. Então, 580 pontos, cravadinho. Foram operações inteligentes, operações que faziam sentido lógico. E é isso que eu prego para todos vocês aqui, cara. Que vocês entendam a lógica por trás do mercado. Não é só sair clicando. Não é só decorar figurinha e barrinha, martelinho invertido. Não, vocês têm que entender por que acontece. Qual é a causa e consequência disso. Vocês precisam aprender um pouco mais de leitura de barra, de leitura de contexto, porque tudo isso vai levar você a escolher as operações certas. Pode ser que te stope? Claro que pode. Isso é natural. Você está trocando o seu dinheiro por uma oportunidade. Mas é aquilo que eu falei, cara, falhas de rompimento em lateralidade, elas acontecem, ou seja, elas vão ter sucesso 80, 85% das vezes.
Se eu te falo que tem um trade que tem 85% de chance, 80% de chance de você ganhar dinheiro, você vai falar sim ou não? Você vai falar sim. Você vai colocar o seu dinheiro em troca de uma oportunidade que tem 85% de chance de dar certo. Então, quando você aprimora a sua leitura de barra, a sua leitura de mercado, a sua leitura de preço, leitura de contexto, você também se permite encontrar as oportunidades que valem a pena você colocar o seu dinheiro nela. O que não vale a pena é você colocar o dinheiro em oportunidade que você nem sabe se é boa ou não. Quando você coloca o dinheiro em uma oportunidade que vale a pena, eu chamo de uma operação inteligente. Você está fazendo uma operação inteligente. Operações inteligentes estopam também. Não tem jeito. Mas, pelo menos, você garante que você está fazendo uma operação inteligente. Fechou? Então é isso, pessoal. Se você quiser aprender um pouco mais, cara, meu Instagram tá lá. A maioria aqui já me segue no Instagram. Se não segue, instagram.com/FelipeAndradeAT. FelipeAndrade.at, né? Vou até colocar aqui. Deixa eu puxar pra cá. FelipeAndrade.at. Vamos puxar essa tela pra cá. Aqui, ó. Tá? Então, quem quiser me seguir, estamos aí. FelipeAndrade.at, é só me seguir. Cara, todos os dias eu faço alguns stories explicando um pouquinho sobre o que a gente faz aqui dentro da sala, o price action que a gente usa, enfim, cara. Se você se interessou um pouquinho por esse tipo de análise, como é que a gente faz essa leitura, as entradas, as estratégias, entra lá no meu perfil, me segue, manda uma mensagem dizendo, pô, eu vi teu vídeo e tal, eu queria aprender um pouco mais, posso te mandar outros conteúdos também. E é isso, rapaziada. Obrigado, tamo junto e até o próximo fechamento de mercado. Valeu!